Bom, no primeiro vídeo sobre a série Incômodos da Subjetividade Humana, eu propus para nós refletirmos sobre a questão que é que nos incomoda, com o objetivo de que isso desse início a uma série de vídeos que estamos trazendo aí para vocês, para pensarmos um pouco essa relação de incômodo, mas não um incômodo qualquer, um incômodo que tem relação com a própria subjetividade, ou seja, com a área invisível em nós. A partir dessa reflexão, nós podemos considerar aí de que aqueles incômodos não nomeados, aqueles incômodos não definidos, ou pelo menos fora de nós, são aqueles incômodos que, de certo modo, evidenciam que há certas forças, há certas dinâmicas internas que desconhecemos sobre nós mesmos, mas que determinam a nossa vida no dia a dia. E hoje, em particular, eu fiquei interessado, até aproveitando esse contexto que, em certo grau, todos nós convivemos e vivemos, que são os ambientes de relação de dependência, de relação abusiva, né? Dentro desse contexto, me interessei em pensar se os valores, ou melhor, se a dependência ela também cria valores. E se na medida em que ela cria valores, se isso também evidencia incômodos e a possibilidade de pensar sobre esses próprios valores e essa própria dependência. E para isso eu acho interessante a gente começar considerando uma propositura que está presente na obra Prisioneiros da Infância, da Lourenço e Zacarias, as duas psicólogas que escreveram a obra, em que elas nos colocam as características infantis, e a primeira delas, a dependência, e associa a fragilidade e a vulnerabilidade. Então, se a gente puder imaginar um filhote humano no ato do nascimento, o que fica claro para nós é de que nós surgimos no mundo totalmente vulneráveis. Há uma profunda inconsciência, há uma profunda ignorância de quem somos, há um desconhecimento sobre o próprio corpo e os limites do próprio corpo. A própria pessoa humana não se definiu ainda, porque nós não nascemos pessoas humanas, mas isso se define dentro de um processo que, de modo geral, fica em torno de 3 anos. Ou seja, a fase infantil é, de certo modo, um território aberto a todos os tipos de estímulos, sejam estímulos para a autonomia, para o desenvolvimento da autonomia, ou estímulos para o desenvolvimento de uma série de dores traumáticas que vão repercutir depois nas próximas fases. Mas acho muito interessante a gente tentar imaginar de fato essa criança totalmente vulnerável e exatamente porque ela, nessas condições, obrigatoriamente se coloca dependente de um cuidador. Então a dependência nesse momento é uma necessidade, ela se impõe como uma característica, porque um filhote humano não tem a mínima condição de dar conta de si mesmo, né? E aí, olhando para esse contexto de formação da personalidade, dos próprios traços e características, do modo como a criança vai buscar a suprir as suas necessidades, é importante destacar aí esse ambiente de dependência, porque é exatamente esse ambiente de dependência, e do modo como as psicólogas nos apontam na obra, é que vai estruturar aí a base da nossa própria personalidade. Então aí vamos deduzir a partir daí. O que é que nós nos tornamos na fase adulta, com base nessa formação, dentro de um contexto de total vulnerabilidade e dependência, se não dependentes, né? Uma vez que na fase adulta, apesar de socialmente a gente caminhar para desenvolver aquilo que socialmente se diz de autonomia, ou seja, essa capacidade de trabalhar, de pagar as próprias contas, isso não se realiza sem que nós
possamos estabelecer uma relação de suprimento com o outro, ou seja, há uma dependência para ser suprido, para que eu possa ser suprido em minhas necessidades fisiológicas, afetivas, sexuais com o outro. Ou seja, nós vivemos, de certo modo, numa sociedade da dependência. E mais ainda, se considerarmos nessa reflexão de que nós viemos de uma formação, de um período em que a infância é um território totalmente aberto a qualquer influência, estímulo, seja para o desenvolvimento físico e emocional, aí isso nos coloca a questão a partir da fase adulta, né? Será que nós conhecemos os limites do próprio território emocional? Em que medida nós também não estamos ainda envolvidos por um desconhecimento dos limites ou daquilo que nos define, sobretudo do suprimento das nossas necessidades afetivas e emocionais? Será que nesse ponto nós também não estamos vulneráveis a qualquer tipo de invasão, a qualquer tipo de ação abusiva, seja de alguém, seja porque no ato da carência nos colocamos em determinados ambientes ou situações a um preço muito alto? Bom, toda essa reflexão, partindo ali da formação da infância e trazendo isso para o contexto da fase adulta, nos possibilita pensar que se a base da nossa formação é de dependência, e ela estrutura uma base de dependência emocional, certamente nós vivemos de acordo com os valores da dependência, não é? E aí, a própria reflexão que eu fiz de que se de fato nós conhecemos os limites do próprio território emocional e em que medida isso não nos coloca vulneráveis, é exatamente a mesma relação com o ambiente infantil. Ou seja, talvez o que é necessário considerar se ainda não vivemos em um território aberto, só que um território emocional, em que as nossas próprias vontades e desejos ficam submetidos à vontade de um outro, de ambientes, de objetos de desejo, ou seja, o desconhecimento de nossas próprias necessidades, as próprias vontades e desejos, não nos coloca na condição de frágeis e desconhecedores do próprio território como pessoas humanas. Isso não deveria nos deixar mais alertas às condições e situações que a gente vive, pode ainda viver? Bom, os fatos estão aí para demonstrar, né? Ou seja, o indivíduo que utiliza de modelos comportamentais para agradar o outro porque acredita que sem o outro não tem nenhum valor. Quando compramos diversos modelos de como devemos nos configurar aí do ponto de vista físico, né? Para que possamos nos sentir mais fortes ou mais confiantes, e aí as redes sociais estão aí exemplificando todo esse processo. Mas, sobretudo, olhar para essa sociedade líquida que nós fazemos parte é perceber que, de certo modo, apesar de buscarmos diversos modelos para tentar nos definir de alguma maneira, nunca nós encontramos o que nos coloca certamente num território desconhecido, exatamente por desconhecermos aquilo que nos define. E aí, que relação isso tem com a proposta da série de bate-papos, um olhar a mais, incômodos da subjetividade humana? É aí que o Ávida Interior, dentro da proposta que faz, que são os ambientes de autoaprendizagem, é que nós colocamos questões, aprofundamos questões como essas, que nos possibilitam de uma maneira muito mais didática e muito mais prática, refletirmos sobre os valores dos conflitos e de um certo mal-estar que possamos
sentir em meio a essa relação de dependência de modelos e valores que nos colocam na condição não só de desconhecedores do próprio território emocional, mas dos próprios potenciais que ficam à mercê de qualquer um. Ou seja, aprofundar essa visão no sentido de que os conflitos possam evidenciar a possibilidade de olhar para os próprios valores, se reconhecer nessa condição que não é tão simples, para pensar a si mesmo e estabelecer pouco a pouco uma mentalidade, ou seja, um modo de pensar que nos dê conta de nos olhar com mais lucidez, com mais sensibilidade. E você, já pensou sobre os seus valores da dependência, da subserviência, se reconhece nessa reflexão? Gostaríamos muito de ouvir você e no próximo vídeo a gente continua refletindo sobre essas questões e outros valores sobre a série Um Olhar a Mais, Incômodos da Subjetividade Humana, tá bom? Até já!